Oi, pessoal da execução penal, prazer ver vocês, prazer falar com vocês. Não os conheci pessoalmente, infelizmente, pensei que voltaríamos presencialmente, mas infelizmente nossa disciplina encerra sem que as aulas tenham voltado dessa forma. Espero que vocês tenham aproveitado, tenham entendido e estou sempre à disposição aqui para tirar qualquer tipo de dúvida. Passei todos aquelas videoaulas que eu já tinha gravado no semestre passado, em razão de que não houve alteração legislativa nenhuma, e foram gravadas já no final do semestre. Então não havia necessidade de fazer uma nova gravação, porque o conteúdo era idêntico. Como eu disse no lembrete anterior, lá no mural, não vejo sentido nenhum em que se faça prova numa disciplina de 36 horas a aula, de uma matéria de execução penal, que, embora eu entenda de extrema importância, mas que não será muitas vezes a prioridade de todos, e também entendo que na 10ª fase hoje já não estamos mais falando de pessoas que estão recém iniciando na universidade, nós estamos falando de formandos que logo estarão saindo e ingressando no mercado de trabalho. Então, como eu disse, não faz sentido, acho que passei muitos exercícios de fixação, vou corrigi-los através desse vídeo e fico aqui à disposição ainda para que a gente possa tirar qualquer tipo de dúvida. Se quiserem ainda um encontro virtual, através de uma outra, do Google Meet, podemos fazer também, ou então repassem aquilo que tiverem ou que não acertarem nos exercícios. Todos que fizeram os exercícios, então, as notas serão publicadas, nós não teremos mais aula, porque o nosso conteúdo, felizmente, esgotou, nós conseguimos chegar ao final, e sem necessidade de se ir até a última aula do semestre. Então aqui fica o meu agradecimento pela atenção dispensada, por ter tido oportunidade de estar com vocês, mesmo que à distância, construindo esse conhecimento, que, como já dito, é de extrema importância. E fico aqui também preparada para, caso tenham alguma crítica, que seja formulada para que a gente possa melhorar ainda mais o nosso conteúdo das aulas. Então vamos fazer assim um bate rápido a respeito da correção dos exercícios, até porque eles eram exercícios de fixação, são fáceis e acho que não tiveram assim muita dificuldade na resolução dos mesmos. Vamos começar então com os exercícios de verdadeiro ou falso do primeiro encontro. Então esse vídeo servirá para que a gente corrija todos os exercícios. O primeiro diz o seguinte: leia atentamente as afirmações a seguir e responda com V as verdadeiras e F as falsas. Primeiro, a execução penal tem por objetivo efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e do internado. Aqui é verdadeira a resposta. Nós encontramos ela quase que literalmente no artigo 1º da Lei de Execução Penal, e esse efetivamente é o seu objetivo, aquilo que ela visa, e é um segundo momento de execução, como já dito, quando já existe um título executivo, uma sentença penal condenatória. Então nós estamos colocando em prática aquilo que foi definido já, transitado em julgado. Hoje sabe-se que não existe cumprimento da pena anterior ao trânsito em julgado, e estamos colocando ali em prática aquela sanção corporal ou pecuniária, ou mesmo restritiva de direitos, que foi determinada já e transitada em julgado. O segundo diz o seguinte: a lei de execução penal não se aplica aos presos provisórios, aos condenados pela justiça eleitoral ou militar,
ainda que recolhidos em estabelecimento sujeito à jurisdição ordinária. A resposta também se encontra facilmente na LEP, essa é falso, porque não é o que diz o artigo 2º, parágrafo único da Lei de Execução Penal. Terceiro, os condenados por crime doloso praticado com violência contra a pessoa ou por qualquer crime hediondo serão submetidos à identificação de perfil genético mediante extração indolor de DNA. A resposta é verdadeira, se encontra no artigo 9º, letra A, caput da LEP, muito embora aqui há de se fazer uma pequena consideração que não está isso sendo viabilizado na prática nos estados aqui do país. Não tenho conhecimento, sim, em todos os estados, mas também aqui não vejo falar e nem há conhecimento nenhum a respeito de que isso seja atualmente viabilizado aqui em Santa Catarina. Existe a disposição legal, existe a necessidade de criação desse perfil genético, isso é um fato já e uma situação já consumada em outros países do mundo, mas aqui me parece que esbarra em uma série de impossibilidades financeiras, econômicas, que acabaram não se pondo em prática ainda, pelo menos totalmente, essa disposição legal. O próximo. É dever do Estado, objetivando prevenir o crime e orientar o retorno à convivência em sociedade, promover assistência material, à saúde jurídica, educacional, social e religiosa ao preso, ao internado e ao egresso. A resposta é verdadeira, nós temos isso no artigo 10 e no artigo 11 da LEP. Todas essas situações é incumbência do Estado. Nós temos que lembrar que a finalidade da sanção é a reeducação, a reinserção social. Não podemos ver a punição como uma forma de retribuição pelo mal feito. E nessa reinserção social, obviamente que nós vamos ter que dar toda a assistência, seja ela material, moral e de todos os tipos, àqueles que estão sob a tutela do Estado. A última diz o seguinte: o trabalho do condenado, como dever social e condição de dignidade humana, terá finalidade educativa e produtiva, devendo ser adequadamente remunerado. Em hipótese alguma, a remuneração poderá ser inferior a um salário mínimo. A resposta aqui, embora pareça verdadeira, ele realmente, o trabalho tem que ser remunerado, e a gente viu isso também, que a remuneração não pode ser inferior a um salário mínimo, mas é falso, porque temos que observar o que está descrito no artigo 29, caput, da Lei de Execução Penal. Ali é questão de dever social e condição de dignidade humana. Falamos em aulas anteriores que o trabalho ele é uma forma de reinserção, é uma forma de que o preso, inclusive, conseguirá remir parte da sua pena, mas nós não podemos obrigá-lo, enquanto ele estiver sob a tutela do Estado, a trabalhar se ele não quiser. Isso é uma realidade que nós encontramos com muita frequência em todos os presídios e penitenciários em que encontram-se pessoas segregadas. Não há uma obrigatoriedade, muito embora traga benefícios ao preso, e muito embora seria o adequado como uma forma de retribuição social. Mas não há essa obrigação, e a gente encontra uma grande maioria de apenados que não trabalham, que não estudam e que ficam na ociosidade durante todo o cumprimento da sua pena. O número 2 fala o seguinte: Melville iniciou em 12 de abril de 2020, no regime semiaberto, o resgate da pena privativa de liberdade de 2 anos e 4 meses de reclusão por infração ao disposto no artigo 155, parágrafo 4º, inciso 1 do Código Penal. Sabendo que Melville é reincidente, condenação anterior pela prática do crime de furto, já extinta pelo cumprimento integral da pena, responda. Então, letra A. Qual é o prazo, o requisito objetivo, para Melville obter a progressão para o regime aberto, aponte o dispositivo legal? Bem, então, nós temos aqui que o problema já diz que ele é reincidente,
A reincidência dele se deu por crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça. Portanto, Melville, de acordo com a nova determinação, o novo percentual trazido no pacote anticrime, ele deverá cumprir o correspondente a 20% da pena aplicada, conforme estabelece o artigo 112, inciso 2, da Lei de Execuções Penais. No caso, essa porcentagem equivale a 5 meses, 18 dias, e o prazo seria em 29 de setembro de 2020. Ou seja, o requisito objetivo nessa data estaria cumprido e dependeria então tão somente do cumprimento do requisito subjetivo, que diz respeito ao seu comportamento carcerário, que diz respeito às questões pessoais do Melville. Letra B. Qual é o prazo, requisito objetivo também, para Melville obter o livramento condicional? Aponta o dispositivo legal. Nós estudamos as diferenças dos regimes de cumprimento de pena e nós estudamos o livramento condicional. Volto a repetir, a reincidência do Melville é pela prática de crime doloso de furto. Melville tem que cumprir mais da metade da pena imposta, conforme previsto pelo artigo 83, inciso 2 do Código Penal. Essa fração equivale a 1 ano e 2 meses, e ele adquirirá o direito ao livramento condicional em 11 de setembro de 2021. Estaríamos, então, diante do cumprimento do requisito objetivo e dependendo, então, somente do requisito também do cumprimento do requisito subjetivo. Então, vejam, a primeira indagação diz respeito à progressão de regime e a segunda indagação diz respeito ao livramento condicional. Nós encontramos diretamente na LEP e outro nós precisamos usar ainda subsidiariamente o Código Penal, em razão de que se trata de situação ali descrita. Bem, no encontro segundo, o segundo exercício, diz o seguinte: leia atentamente as afirmações e responda V ou F. Primeiro, é dever do apenado manter a limpeza da cela, bem como sua higiene pessoal. É um dos deveres dos réus, dos presos, é verdadeiro, está lá no artigo 39, inciso 9 da LEP. Segundo, entrevista pessoal com o advogado é direito do apenado, sendo que ela deverá ser realizada no parlatório com o monitoramento da administração prisional. Não resta dúvida que a entrevista pessoal, ela realmente é um direito do preso. A gente tem essa concepção, sabe-se perfeitamente disso, mas ele nem todos os estabelecimentos prisionais eles têm parlatório. A grande maioria hoje já tem essa situação, essa forma de atendimento que é muito mais segura por parte dos advogados e também para o próprio preso, porque eles ficam separados através de um vidro e conversam através do telefone, como a gente vê muitas vezes, aqueles que nunca foram num presídio, numa penitenciária, como a gente vê muitas vezes nos filmes que relatam situações cotidianas de presídio. O que é falso aqui é o que diz respeito à questão do monitoramento dessa conversa com na presença do advogado, na presença de alguém da administração do presídio. Então, a lei diz que ele tem o direito de receber assistência, mas não precisa ser monitorado, conforme o artigo 41, inciso 9 da LEP. O outro diz o seguinte: comete falta grave o apenado que desrespeitar o servidor ou qualquer pessoa de seu relacionamento. É dever de humanidade, é dever de respeito. É óbvio que nós não podemos instalar um regime de desrespeito dentro de uma unidade prisional, que inclusive é hierarquizada. Então a resposta é verdadeira. Também encontramos lá no artigo 50
inciso 6º, combinado com o artigo 39, inciso 2, ambos da LEP. Ao preso provisório não são garantidos os mesmos direitos e deveres previstos na LEP. É evidentemente falso. A gente tem isso descrito na própria LEP, lá no artigo 39, parágrafo único, e também no artigo 42. Por fim, ao internado ou submetido a tratamento ambulatorial, é vedado contratar médico particular, posto que apenas o médico oficial pode interferir no cumprimento da medida de segurança. Aqui é falso. O artigo 43, caput e parágrafo único da LEP prevê essa possibilidade de que haja um médico particular que seja de interesse da família ou do próprio condenado. O número 2, então, do exercício 2. Arlequina e Coringa foram presos em 1º de abril de 2020 para dar início ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 5 anos e 10 meses cada um, no regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas, artigo 33 da Lei 11.343 de 2006. Ambos são primários e possuem um filho em comum, de apenas 4 anos de idade. Então, problema posto. Com base nesses dados, responda. Primeiro, qual o requisito objetivo para o Coringa progredir para o regime aberto? Então, nós temos que olhar o que diz o artigo 112, inciso 5º da LEP. Ele terá que cumprir 40% da pena para progredir ao regime aberto. No caso concreto, isso daria em torno de 2 anos e 4 meses. Segunda indagação. Qual o requisito objetivo para a Arlequina progredir para o regime aberto? Então, aqui também vamos lá no artigo 112, parágrafo 3º, inciso 3 da LEP, e ela deverá cumprir 1/8 da pena para progredir para o regime aberto. No caso concreto, essa fração seria em torno de 8 meses e 22 dias. Terceiro, qual o requisito objetivo para a Coringa obter o livramento condicional? Bem, nos termos do artigo 83, quando se fala em livramento condicional, se volta lá para o Código Penal, então, de acordo com 83, inciso 5º, deverá ele cumprir 2/3 da pena para obter o livramento condicional. Isso é o mínimo de pena a ser cumprido. No caso concreto, então, se ele foi condenado a 5 anos, a fração corresponde a 3 anos, 10 meses e 20 dias. E da Arlequina, também, quanto tempo levará para ela cumprir o livramento condicional, nós também temos aqui a mesma hipótese, a mesma situação. O livramento condicional não vai ser alterado em razão ele só terá uma resposta, será em razão da pena que foi condenada, e por esse motivo ela terá, então, que cumprir os mesmos 3 anos, 10 meses e 22 dias. Já no encontro terceiro, também nós começamos com V e F. E a primeira diz assim: compete ao juiz da execução penal decidir sobre a detração. Lembrem do que era a detração. Lembrem das aulas que nós falamos a respeito daquela pena que foi cumprida provisoriamente, ou seja, aquele período de prisão provisória, que deverá ser descontado depois na execução penal, quando já tiver, então, um título executivo com uma sanção corporal, privativa de liberdade, de determinado prazo. Aqui nós temos, então, a detração, de acordo com o artigo 66, inciso 3º, letra C da LEP, é de competência subsidiária, pois é possível tanto que o juiz da fase de conhecimento decida sobre a detração, nos termos do artigo 387, parágrafo 2º do Código de Processo Penal, como o juiz da execução. E eu explico por quê. Porque às vezes o juiz do conhecimento, e ali no 387, parágrafo 2º, diz que na decisão ele já deverá descontar o período que o cidadão está preso, mas nem sempre ele tem essa informação correta. Não se consegue, às vezes, saber se o cidadão está cumprindo outras penas ou se ele está preso tão somente por aquele crime. Então, quando o juiz da fase de conhecimento ele não tem uma informação segura para poder fazer a detração,
Então, ele pode justificar esse motivo e aí a competência passa ao juiz da execução, que terá maiores elementos para poder, então, descontar da pena aplicada o tempo de cumprimento, se ele efetivamente está cumprindo pena por aquele crime. O que acontece é que muitas vezes o preso se encontra segregado, mas não cumprindo aquela pena, e sim cumprindo outras penas que já tinha sido condenado. Segundo, o Ministério Público fiscalizará a execução da pena e da medida de segurança, oficiando no processo executivo e nos incidentes de execução. É função do Ministério Público, está descrito lá no artigo 67 da LEP, basta ver quais são as funções do promotor. O mesmo conjunto arquitetônico não poderá abrigar estabelecimentos de destinação diversa, mesmo que devidamente isolados. Isso é falso. Nós encontramos a resposta lá no artigo 82, parágrafo 2º da LEP. Os presos provisórios, os apenados do regime fechado, poderão, na ausência de estrutura adequada, dividir a mesma unidade prisional, uma vez que os rigores exigidos para cada um são semelhantes. É falso. O artigo 84 caput da LEP diz, inclusive, que eles têm que ficar separados, os presos provisórios dos presos condenados, e não juntos. Na prática, não é isso que acontece. Infelizmente, na prática, as nossas instalações muitas vezes não permitem. E, por exemplo, aqui em Rio do Sul, nós vamos encontrar presos provisórios que estão na mesma unidade prisional, há alguns separados por cela, mas com a mesma situação, a mesma quantidade de presos, a mesma forma, os mesmos cumprindo da mesma forma que os que estão já condenados com trânsito julgado. Por fim, a falta de colônia agrícola, industrial ou similar para o apenado do regime semiaberto implica no reconhecimento de constrangimento ilegal e obriga a antecipação do regime aberto domiciliar. Bem, isso é uma briga que já vem de alguns anos, porque o Estado não cumpre a sua função, que é aparelhar, de acordo com a LEP, e construir colônia agrícola, industrial, que permita que o preso, naquele regime intermediário, que é o semiaberto, trabalhe e desconte, faça a remissão da sua pena, e acaba mantendo os presos em regime semiaberto como se fechados estivessem. Então, eles recebem apenas uma distinção, dizendo, não, eu sou semiaberto, tenho direito a 5 saídas por ano, mas no restante eu vou ficar segregado, idêntico ao regime fechado. Então, a súmula vinculante 56 do Supremo Tribunal Federal, ela diz que ela se antecipou nessa discussão, ou veio definir essa discussão, que dizendo que, se não houver estabelecimento adequado para o cumprimento da punição em regime semiaberto, então deverá ser colocado o preso em regime aberto, e não o contrário, e não deixá-lo no regime fechado, que é muito mais gravoso que o regime semiaberto. Número 2. Tício possui 2 condenações transitadas em julgado pendentes de cumprimento. A primeira pela prática do crime de furto qualificado previsto no artigo 155, parágrafo 4º, letra A do Código Penal. Ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 4 anos de reclusão no regime inicial aberto, sendo considerado primário. A segunda pela prática do crime de roubo circunstanciado previsto no artigo 157, parágrafo 2º, inciso 5º do Código Penal, ao cumprimento da pena de 5 anos e 4 meses de reclusão em regime inicial fechado, sendo considerado reincidente em razão da primeira condenação. O juízo da execução penal somou as penas, conforme prevê o artigo 111, e deu o total de 9 anos e 4 meses de reclusão para cumprimento em regime fechado, uma vez que ultrapassa os 8 anos previstos em lei. Considerando apenas esse cenário, e a data base de 5 de agosto de 2020, responda as seguintes perguntas. Qual o requisito objetivo para a progressão para o regime semiaberto? Bem,
Em primeiro lugar, é preciso observar que os dois crimes praticados por Tício são hediondos. O furto é qualificado pelo emprego de explosivo, nos termos do artigo 1º, inciso 9 da Lei 8.072/90. E o roubo pela restrição da liberdade da vítima, nos termos do artigo 1º, inciso 2, a linha A da Lei 8.072/90. Em assim sendo, então, ele tem dois crimes hediondos, totalizando a pena de 9 anos e 4 meses. A regra que irá balizar o pedido de progressão é aquela do artigo 112, inciso 7º da LEP. Ou seja, ele precisará cumprir 60% da pena somada, valor que corresponde, aqui no caso concreto, a 5 anos, 7 meses e 6 dias. Segundo, qual o requisito objetivo para o livramento condicional? Na hipótese, então, de reincidente em crimes hediondos, como é o caso do Tício, é vedada a concessão de livramento condicional, conforme se dispõe o artigo 83, inciso 5º do Código Penal. Vamos então agora para os exercícios do encontro número 4. Melvio foi condenado ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 5 anos e 3 meses de reclusão no regime inicial fechado, por infração ao disposto no artigo 2º, parágrafo 2º e 3º da Lei 12.850 de 2013. A sentença transitou em julgado em 1º de julho de 2020 e o réu primário foi preso em 5 de julho de 2020 para dar início ao cumprimento da pena. Com base nesses dados, responda: qual o requisito objetivo para a progressão para o regime semiaberto? Em primeiro lugar, é preciso então também se verificar que o crime praticado pelo Melvio é o de integrar, em função de comando ou liderança, organização criminosa armada. Ou seja, a progressão de regime deverá obedecer à regra do artigo 112, inciso 6º, letra B, linha B, da LEP, e isso quer dizer que ele deverá cumprir ao menos 50% da pena, que no caso concreto será correspondente a 2 anos, 7 meses e 15 dias. Qual o requisito objetivo para o livramento condicional? Nos termos, então, lá do artigo 83 do Código Penal, inciso 5º, Melvio terá que cumprir 2/3 da pena para poder obter o benefício do livramento condicional, que no caso concreto representa uma fração de 3 anos e 6 meses. Número 2. Tício foi condenado ao cumprimento da pena de 2 anos e 11 meses de reclusão em regime inicial semiaberto, por infração ao disposto no artigo 33, parágrafo 4 da Lei 11.343 de 2006. Primário foi preso em 10 de agosto de 2020 para dar início ao cumprimento da pena. Com base nessas informações, responda: qual o requisito objetivo para a progressão para o regime aberto? Então, nos termos do artigo 112, parágrafo 5º da LEP, o crime em questão não é considerado hediondo, porque é o tráfico privilegiado, ou mesmo equiparado para fins de progressão de regime. Portanto, ele terá que cumprir a fração equivalente de 16%, prevista no artigo 112, inciso 1, o que corresponde a 5 meses e 25 dias. Segundo, qual o requisito objetivo para o livramento condicional? Então, considerando que esse crime não é hediondo, já que foi afastado pelos tribunais superiores, dizendo-se que o tráfico privilegiado ele não se enquadra na lei dos crimes hediondos, aplicaremos a regra do artigo 83, inciso 1º do Código Penal, ou seja, ele vai cumprir 1/3 da pena para obter o livramento condicional, que no caso é de 11 meses e 20 dias. Observem que em relação a esse caso, a essa situação, é interessante observar um julgamento do desembargador Sidney Eloy da Labrida,
que foi publicado dia 27 de junho de 2019, ou foi julgado 27 de junho de 2019, um agravo em execução penal, onde ele explica perfeitamente essa solução dada à questão do livramento condicional. Então vocês encontram facilmente no site do Tribunal de Justiça. Bem, vamos então agora para o encontro 5. Tício vinha cumprindo regularmente a reprimenda de 5 anos e 4 meses de reclusão que lhe foi aplicada em razão da prática do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes, o 157, parágrafo 2º, inciso 2. Iniciou o resgate no regime semiaberto, mas durante o gozo da sua primeira saída temporária, acabou preso em flagrante por desrespeitar as normas sanitárias impostas pelo governo do estado de Santa Catarina, visando conter a disseminação da pandemia de Covid-19. Para constar, ele foi abordado e preso por promover aglomeração ao se encontrar com dezenas de pessoas em via pública para ouvir música e ingerir bebida alcoólica. Formalizado o auto de prisão em flagrante, houve o encaminhamento ao juízo competente e o posterior oferecimento da denúncia. Comunicado o juízo da Vara de Execução Penal, foi determinada a abertura de vista ao Ministério Público para requerer o que entender de direito. Se você fosse o promotor de justiça, olhem a responsabilidade. Como deveriam proceder? Qual o crime cometido por Tício? Então, o crime cometido por Tício foi aquela infração de medida sanitária preventiva prevista no artigo 208 do Código Penal, que estabelece o seguinte: infringir determinação do poder público destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa. Qual providências requerer? Bom, é preciso primeiro ter em mente que nos termos do artigo 52 caput da Lei 7.210, a prática de fato previsto como crime doloso constitui uma falta grave. Registra-se que não se exige o trânsito em julgado da eventual segunda sentença, da sentença desse crime doloso, mas são tão somente a instauração de procedimento penal para a apuração da conduta, tida como crime doloso. Esse entendimento está amparado na jurisprudência das Cortes Superiores e também no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, tendo inclusive uma súmula, a de número 526, editada pelo Superior Tribunal de Justiça. Dessa forma, então, constatada a prática de novo crime doloso pelo oferecimento da denúncia, cabe ao Ministério Público, que oficia na Vara da Execução Penal, pedir a instauração de incidente de regressão de regime nos termos do artigo 118, inciso 1 da LEP. Número 2. Melvio foi condenado ao cumprimento da pena de 8 anos de reclusão em regime inicial semiaberto por infração ao disposto no artigo 18 da Lei 10.826 de 2003. Primário foi preso em 25 de julho de 2020 para dar início ao cumprimento da pena. Qual o requisito objetivo para a progressão para o regime aberto? Bom, é preciso observar que o crime em questão é considerado hediondo nos termos do artigo 1º, parágrafo único, inciso 4 da Lei 8.072. Portanto, a progressão dependerá do cumprimento da fração disposta no artigo 112, inciso 5 da LEP, que será aqui em 40%, equivalente aproximadamente a 3 anos, 2 meses e 12 dias. O requisito objetivo para o livramento condicional seria, então, de acordo com o artigo 83, inciso 5º do Código Penal, o cumprimento de 2/3 da pena, que no caso concreto equivaleria a 5 anos e 4 meses. Bem, no exercício 6, nós temos o seguinte problema. Tício foi condenado ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 4 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão,
no regime inicial semiaberto, por infração ao disposto no artigo 1º, inciso 2, combinado com o artigo 12, inciso 1, ambos da Lei 8.137 de 90, por 10 vezes, na forma do artigo 71 do Código Penal. Com o trânsito em julgado da sentença, foi expedido e cumprido um mandado de prisão, iniciando-se a fase de execução da pena. Buscando informações sobre a possibilidade de Tício obter o benefício do trabalho externo, que está previsto lá no artigo 36 e 37 da LEP, a família consulta um importante advogado, que é você, com as seguintes dúvidas. Considerando o início do cumprimento da pena em 2 de maio de 2020, quando Tício poderá pleitear o trabalho externo? Aqui, então, admite-se a concessão do trabalho externo ao condenado em regime semiaberto, independentemente do cumprimento de, no mínimo, 1/6 da pena, desde que verificadas condições pessoais favoráveis pelo juízo da execução penal. Esse é um julgamento do Superior Tribunal de Justiça, da ministra Laurita Vaz, que inclusive foi adotado como jurisprudência na nossa Corte Catarinense. Então eu cito um julgamento meu, inclusive, nesse sentido, em um agravo de execução penal, julgado agora em 2018, onde eu explico exatamente que aquele 1/6 não deve ser adotado para aquele que foi condenado inicialmente em regime semiaberto e que já tem, por força do regime, o direito de trabalhar, de trabalho externo. Segundo, é possível que o trabalho a ser realizado extramuros seja prestado em empresa familiar? Em tese, eu digo isso porque não há uma previsão legal para que o trabalho externo seja realizado em empresa familiar do apenado, mas é possível a concessão do benefício, desde que a proposta do emprego seja formalizada, com a discriminação do horário de trabalho, como será feita a fiscalização e como será feita a locomoção da unidade prisional até o local de trabalho. Lembrando que ele sairá para trabalhar pela manhã e deverá voltar à noite quando encerrado o seu expediente. Também esse entendimento é o entendimento aqui da nossa jurisprudência catarinense, que vocês poderão encontrar no site do Tribunal de Justiça. O número 2 diz o seguinte: Tício foi condenado ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 4 anos e 8 meses de reclusão em regime inicial semiaberto, por infração ao disposto no artigo 155, parágrafo 7º do Código Penal. Iniciou o resgate da reprimenda em 5 de fevereiro de 2020. É primário e possui atestado de bom comportamento carcerário emitido pelo diretor do estabelecimento prisional. Preocupada com os possíveis futuros benefícios, a família procura o escritório de um notável advogado, novamente você, e questiona: qual o prazo, que seria o requisito objetivo, para Tício obter a progressão para o regime aberto? Então, considerando que Tício é primário, o crime é considerado comum, não foi praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, ele deverá cumprir o equivalente a 16% da pena aplicada para a progressão ao regime aberto, conforme o artigo 112, inciso 1 da LEP. Isso equivaleria, em tese, a 9 meses e 10 dias de pena. E ele, então, alcançaria essa fração em 14 de novembro de 2020. Segundo, qual o prazo para ele obter o livramento condicional? Aqui nós temos também as mesmas circunstâncias, ele é primário, o crime não foi cometido com violência nem grave ameaça, ele vai cumprir então o equivalente a 1/3 da pena, conforme o artigo 83, inciso 1 do Código Penal, que será equivalente a 1 ano, 6 meses e 20 dias, e estaria satisfeito o prazo em 24 de agosto de 2021,
quando então poderá ser concedida a liberdade condicional, desde que também estejam preenchidos os requisitos subjetivos. Vamos ao encontro 7. Melvio foi condenado ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 5 anos e 4 meses de reclusão em regime inicial semiaberto, por infração ao disposto no artigo 157, parágrafo 2º, inciso 2 do Código Penal. A sentença transitou em julgado em 15 de agosto de 2020, porém o mandado de prisão ainda não foi cumprido. A defesa técnica de Melvio, tentando evitar o recolhimento dele na penitenciária, peticiona ao juiz da fase de conhecimento, que é você, agora você é o juiz, pleiteando a concessão de trabalho externo e condicionando a apresentação de Melvio ao deferimento da súplica. Você, como juiz de direito, deferiria esse pedido? Concorda com essa situação? Então, primeiro é importante dizer, pergunta-se, é competência do juiz da fase de conhecimento criminal a analisar o pedido de trabalho externo? Não. Sabe-se que o trabalho externo é competência do juiz da execução penal, que decide os incidentes da execução conforme os artigos 65 e 66 da LEP. Entretanto, o juiz da execução só passa a ter competência a partir do cumprimento do mandado de prisão e a expedição da guia de recolhimento, conforme prevê o artigo 105 da LEP. A segunda pergunta, é possível pleitear a concessão do benefício antes do cumprimento do mandado de prisão e início da execução penal? Você é o juiz. Eu digo o seguinte, não, pois é impossível aqui se aferir a aptidão e disciplina, que são requisitos subjetivos, e responsabilidade necessárias para a autorização para a realização do trabalho externo, se o condenado ainda não deu início ao cumprimento da pena. Vocês vão encontrar isso também na jurisprudência, e é uma questão quase que pacífica, que nós não podemos condicionar que o preso somente se apresente para iniciar o cumprimento da pena se ele já tiver um benefício. Isso é totalmente fora de cogitação, porque senão nós estaríamos fazendo acordos que não são previstos na legislação. Número 2. Arlequina foi condenada ao cumprimento da pena de 4 anos e 8 meses de reclusão em regime inicial fechado por infração ao disposto no artigo 129, parágrafo 3º do Código Penal. A vítima foi uma vizinha sua, reincidente e possui uma condenação anterior pela prática de furto simples, artigo 155 caput do Código Penal, e é mãe de uma criança de apenas 5 anos de idade. Foi presa em 5 de junho de 2020 para dar início ao cumprimento da pena. Responda. Qual o requisito objetivo para progressão para o regime semiaberto? Então, é preciso de observar, primeiro, que o crime em questão não é considerado hediondo. E que os termos do artigo 1º, inciso 1A da Lei 8.072, a lesão corporal seguida de morte será considerada hedionda apenas quando praticada contra autoridade ou agente descrito nos artigos 142 e 144 da Constituição Federal, integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até o 3º grau, em razão dessa condição. Também é preciso observar que, mesmo sendo mãe de criança de 5 anos, a Arlequina não preenche os requisitos do artigo 112, parágrafo 3º, incisos 1 a 4, da Lei de Execução Penal. Dessa forma, considerada a natureza comum do delito e a reincidência da penada, a progressão exigirá o cumprimento de 30% da pena, valor esse que equivalerá a 1 ano, 4 meses e 24 dias. A segunda pergunta é qual o requisito para o livramento condicional. As mesmas considerações em relação ao crime hediondo, a não ocorrência de crime hediondo, também a ocorrência da reincidência da penada. Com isso, o livramento condicional poderá ser alcançado após o cumprimento da metade da pena, conforme o artigo 83, inciso 2 do Código Penal,
que será equivalente a 2 anos e 4 meses de cumprimento de pena. O exercício número 8 inicia assim. Melville iniciou em 12 de abril de 2020, no regime semiaberto, o resgate da pena privativa de liberdade de 2 anos e 4 meses de reclusão por infração ao disposto no artigo 155, parágrafo 4º, inciso 1 do Código Penal. Sabendo que Melville é reincidente, ele foi condenado anteriormente por um crime de furto, já extinto em cumprimento integral da pena, responda: qual é o prazo, requisito objetivo, volto a repetir, necessário para a concessão da saída temporária? Aqui é necessário, então, que ele cumpra pelo menos 1/4 da pena, conforme disciplina o artigo 123, inciso 2 da LEP, equivalente a 7 meses de pena. E teria direito, em tese, no dia 11 de novembro de 2020, quando, então, poderia, se estiver presente o requisito objetivo, alcançar, então, a saída temporária. O fato de ter sido aplicado o regime inicial semiaberto não afasta a exigência do requisito objetivo. Aqui eu digo para vocês que na legislação vocês não vão encontrar, mas a jurisprudência, ela ensina que a decisão, que o requisito objetivo não cumprido, ele precisa cumprir aquele requisito mínimo, pelo menos de 1/6 da pena, por ser decorrente de lei. E vocês vão encontrar, inclusive tem jurisprudência minha nesse sentido, que foi julgada agora em 23 de julho de 2020, e onde eu cito também um julgamento da ministra Laurita Vaz, da 6ª turma do Superior Tribunal de Justiça, onde ela traz essa necessidade, dizendo que se tratará de 1/6 caso seja primário, ou 1/4 se ele for reincidente. Número 2. Tício foi condenado ao cumprimento da pena de 4 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, por infração ao disposto no artigo 288-A do Código Penal. Primário, foi preso em 3 de junho de 2020, para dar início ao cumprimento da pena. Primeira pergunta: qual o requisito objetivo para a progressão para o regime aberto? Então, nos mesmos termos do artigo 112, inciso 6º, a linha C, da Lei de Execução Penal, ele deverá cumprir 50% da pena. Isso equivale a 2 anos e 4 meses. E o requisito objetivo para o livramento condicional? Aqui é um crime de natureza comum, logo, considerando que o tício é primário, o livramento condicional poderá ser obtido após o cumprimento de 1/3 da pena, uma fração equivalente a 1 ano, 6 meses e 20 dias. E o nosso último exercício, de número 9, que diz o seguinte: Melville foi condenado ao cumprimento da pena de 6 anos de reclusão em regime inicial semiaberto, por infração ao disposto no artigo 121 caput do Código Penal. Primário, foi preso em 15 de agosto de 2020 para dar início ao cumprimento da pena. Qual o requisito objetivo para a progressão para o regime aberto? Então aqui, necessário observar que se trata de homicídio simples, é o caput do artigo 121. O homicídio simples não é considerado hediondo, conforme se depreende da Lei dos Crimes Hediondos. Então, a fração de cumprimento será de 25%, nos termos do artigo 112, inciso 3 da LEP, equivalendo a 1 ano e 6 meses de cumprimento de pena. E o livramento condicional? Também a mesma situação, não se trata de delito de natureza hedionda, não existe óbice. O livramento, então, será obtido após o cumprimento de 1/3 e será equivalente aproximadamente a 2 anos, de acordo com o artigo 83, inciso 1. Aí nós temos os outros exercícios, que se tratam daqueles que foram separados, os estudos dirigidos, que foram separados, onde a gente ingressa um pouco mais profundamente nessa questão de fração de pena. E aí eu trago para vocês as respostas
referentes a esses exercícios que eu passei na semana passada.